No vídeo de hoje eu vou contar relatos de pessoas que tiveram encontros com a Chorona. Todos os relatos daqui são de fóruns da região ali do México, Texas, até no sul da Califórnia, lugares onde a lenda da Chorona é muito viva, é muito enraizada no folclore. A Chorona, para quem não sabe, é um espírito de uma mulher que dizem que ela afundou os filhos em um rio por causa de uma traição do marido e logo em seguida ela ficou muito arrependida e ela também terminou se afundando ali no rio e se desvivendo, e o espírito dela foi condenado a vagar em busca dos seus filhos. Então, muitas pessoas associam essa lenda a uma história de arrependimento. E os gritos e os lamentos da Chorona são ouvidos nas noites de neblina. O primeiro relato é de um rapaz, ele mora no sul da Califórnia. Ele disse que isso aconteceu em um dia de ação de graças de 2011 e já era tarde. Ele havia ficado até tarde com a irmã dele vendo televisão quando, de repente, por volta das 3 da manhã, ele ouviu um choro, um lamento. Eles ouviram um lamento do lado de fora de casa e eles começaram a olhar pela janela e não viam ninguém. Era um choro de muita dor, de muita tristeza. E eles começaram a ficar realmente preocupados, achando que pudesse ser uma mulher em perigo. Então, o irmão disse assim para a irmã, para ela ficar atenta a qualquer coisa, ligar para a polícia enquanto ele ia lá fora verificar. E ele diz que não foi a melhor escolha, mas ele realmente foi verificar e ele andou por toda a frente da casa dele em busca do choro. E assim, não tinha nada, não tinha ninguém. Ele ficou ali um bom tempo esperando e o choro cada vez mais perto. E dizem que quando o choro da Chorona fica mais perto, quer dizer que ela está muito longe. Ele andou tudo ali e não encontrou ninguém. Ele não acredita que isso foi pegadinha de alguém ou se foi alguém realmente de carne e osso chorando. Ele acredita firmemente que foi a Chorona. O próximo relato é de um rapaz que ele mora no Texas atualmente, na cidade de El Paso. Ele já morou em Chihuahua, no México, mas eles se mudaram, quando ele ainda era bem criança, e a família dele reside atualmente nessa cidade do Texas, onde existem muitas lendas e as pessoas acreditam muito no sobrenatural, são muito ligados à lenda da Chorona. E a mãe dele conta que quando ela era criança, ela teve uma experiência com a Chorona lá na cidade do México. Ela diz que foi o grito e o choro mais aterrorizante que ela já ouviu em toda a sua vida. Ela conta que quando criança ela morava às margens de um canal e a família dela possuía 3 cães muito bravos e de porte grande, e eram cães, eles guardavam ali a residência e eram cães que nada colocava medo neles. Só que certa noite ela estava com a família dela assistindo TV quando de repente eles ouviram os cães chorando como se estivessem uivando e ao mesmo tempo latindo. Quando eles foram verificar, havia uma névoa muito espessa. Essa névoa estava em direção ao canal, ali perto de casa. E essa névoa ia se dissipando e ia indo em direção ao canal. E os cães estavam seguindo essa névoa. De repente, eles ouviram um grito que durou mais ou menos 1 minuto. E foi um grito que ecoou pela noite. E quando esse grito cessou, a névoa se dissipou. A névoa simplesmente sumiu e os cães simplesmente pararam de uivar, de chorar, de gritar, de fazer tudo o que eles estavam fazendo e resolveram voltar para frente de casa. Então o pai dela ficou meio pensativo se ele ligava para a polícia, se era realmente uma pessoa que estava passando por aquilo, mas simplesmente o grito parou e ele olhou assim, não viu ninguém e resolveram entrar para dentro de casa. Eles já conheciam a lenda da Chorona e imaginavam mais ou menos que era isso que se tratava. Então, ela conta que essa foi uma experiência dela. Ela acredita firmemente que era a Chorona porque é um grito surreal, é um grito de outro mundo realmente. Tanto é que no dia seguinte, o pai dela foi até o canal, observou se tinha algum vestígio de ter acontecido alguma coisa e não havia nada. Ninguém ali nas redondezas reclamou de alguma questão que pudesse ter causado isso e estava todo mundo bem, todos os vizinhos estavam bem, estava tudo normal. Então realmente foi alguma coisa sobrenatural que aconteceu. Esse mesmo rapaz que contou a história da mãe dele contou também a história do professor dele de karatê. O professor dele é irlandês e católico.
mas ele acredita firmemente no paranormal. E ele contou também uma experiência de quando ele era adolescente e morou no Novo México. Ele morou ali bem na divisa entre o México e o Texas. Ele gostava muito de adrenalina e ele saía com um grupinho de amigos para andar pela cidade, para entrar em cemitérios, para fazer uma balbúrdia aí com os amigos. Então, certo dia, ele não contava com o que ia acontecer. Ele estava de carro, ele não tinha carteira, ele tinha 15 anos, 14, 15 anos, ele não tinha carteira. Eles estavam dentro do carro e de repente começaram a observar que tinha uma névoa muito densa passando pelo deserto. E eles estavam ali sentados dentro do carro, olhando as coisas, e essa névoa se aproximou do carro quando de repente ficou tudo preto. Parecia que alguém havia jogado uma lona por cima do carro e o carro simplesmente não ligava. Eles ficaram ali congelados, eles não conseguiam mover um músculo, ficaram muito assustados. Daí, depois de muitas tentativas, ele conseguiu ligar o carro e ele fugiu de lá como um piloto de Fórmula 1. Para quem quase não sabia dirigir, ele aprendeu rapidinho. Quando ele estacionou o carro, o amigo dele disse: "Você viu o que eu vi?" Ele balançou a cabeça que não e o rapaz estava incrédulo. Ele disse que viu uma mulher com um longo vestido branco, cabelos soltos, e ela estava em frente ao carro com as mãos estendidas para frente na direção do carro. Então, de repente, aquela lona apareceu. Depois, quando ele conseguiu ligar o carro, que o carro saiu, ele se virou para trás e viu pela janela que aquela mulher ainda estava ali. E logo em seguida ela desapareceu. E ele está convencido de que era a Chorona, porque tem todas as características dela e estavam atrás de adolescentes. A Chorona sempre vai atrás de criança e adolescente. Vocês vão reparar nessas histórias aqui que é mais ou menos assim. O próximo relato, também contado em um fórum por um homem, na verdade ele é adulto, tá? Ele estava voltando do trabalho e ele resolveu parar em um bar para beber com alguns amigos e, de repente, quando ele se deu conta, os amigos já tinham ido embora e ele estava ali, eu vou beber mais uma, e terminou ficando ali, já havia passado da meia-noite e ele precisava ir para casa a pé. Era um caminho um pouquinho longo e ele pegou ali o caminho que ele precisava fazer e seguiu para sua casa. O caminho estava muito, muito escuro, mas ele estava seguindo ali quando, de repente, ele viu parada em um desfiladeiro uma mulher de branco chorando. Ela chorava e olhava para baixo ali em frente ao desfiladeiro. Ele se aproximou e perguntou assim: "Ei, você tá bem? Precisa de ajuda? Cuidado, você vai cair aí dentro." Só que a mulher não respondia. E ele viu que, na verdade, essa mulher, ela não encostava no chão. Ela estava flutuando. E ele viu ali, ficou um pouco assustado na hora. Ele ainda não tinha visto o rosto dela. Nesse momento, ele começou a recuar. Foi quando essa mulher se virou e deu de cara com ele. Ele disse que foi pavoroso. Ela tinha um rosto horrível, parecia uma bruxa. Os cabelos eram longos, caídos assim pra frente, um roupão. E essa mulher começou a gritar quando olhou pra ele. E ela estava inteira suja de lama. A partir desse dia, nunca mais ele passou por ali à noite. E ele tem certeza que era a Chorona ali no desfiladeiro procurando por seus filhos afogados. Outra experiência foi de um rapaz que contou uma experiência do pai dele. O pai dele cresceu na cidade do México, numa cidade bem pequenininha, que tinha um rio muito longo. Para todos os lugares o pai dele ia de bicicleta, porque era tudo muito longe. E foi quando ele começou a namorar ali, na adolescência, ele tinha essa namorada. E certa vez ele foi na casa dela e terminou se excedendo no horário. Ficou para jantar, depois fica mais um pouco. Quando ele viu, já estava muito tarde. Ele pegou a bicicleta dele e seguiu rumo à sua casa. Durante o trajeto começou a chover muito, muito, muito e ele resolveu parar embaixo de uma árvore para esperar um pouco a chuva passar, porque ele não estava conseguindo nem enxergar ali na bicicleta. E ele ficou ali embaixo da árvore, observando a chuva, quando de repente ele começou a sentir uns calafrios, porque ele começou a ouvir um choro vindo bem de perto. Foi quando ele viu ali uma senhora, uma moça, na beira do rio. E ela estava ali chorando, toda molhada também, porque estava chovendo, mas ela estava chorando
e ele já começou a achar aquilo muito estranho. Ele já conhecia a lenda e ele começou a se arrepiar por inteiro. Só que a educação dele falou mais alto, ele ficou um pouco preocupado que ela poderia ser realmente uma mulher. E ele resolveu ir lá perguntar se estava tudo bem com ela. Ele se aproximou da mulher e perguntou: "Ei, tá tudo bem contigo?" Nesse instante, a mulher virou o rosto em direção a ele e começou a gritar no rosto dele, assim. E ele viu que aquilo ali, na verdade, não era uma mulher. Ele pegou a bicicleta e pedalou o mais rápido que ele conseguia até chegar em casa. E ele tem certeza que ele teve um encontro com a Chorona. Então ele chegou em casa e ficou a noite inteira rezando até amanhecer, porque ele ficou muito assustado. Ele contou a experiência dele para todo mundo e ali todo mundo acreditava que realmente poderia ser a Chorona. O próximo relato é de um rapaz que conta a história de sua avó. Então, essa avó dele morava no México. Toda vez que eles se encontravam, ela contava essa história. Ela diz que ela era muito pequenininha e ela e os irmãozinhos iam com seus baldes buscar água no rio para utilizar em casa. E certa vez, quando ela chegou até o rio com seus irmãos, estavam lá enchendo os baldes, colocando a tampa, quando de repente avistaram uma mulher no meio do rio. Mas ela não estava dentro do rio, ela estava acima do rio, e essa mulher tinha um roupão e aquela mesma característica que eles já conheciam da Chorona. Foi então que a avó dele disse que pegou todos os irmãos e eles correram para casa. Depois disso, os pais deles nunca mais deixaram eles irem ao rio desacompanhados, porque eles acreditaram que realmente era a Chorona. E ali na região, a avó dele conta que cada dia que nascia um bebê, se a Chorona gritasse meia-noite daquele mesmo dia, o bebê não amanhecia vivo. Ela conta que o choro é triste pra caramba, ele dá calafrios. E ela diz que não adianta olhar pela janela, é um choro infernal, mas você não vê nada. O próximo relato é de uma moça que conta que ela gostava de ficar assim madrugando vendo televisão na sala. E certo dia ela teve uma surpresa. Ela começou a ouvir uma mulher gritando ali na rua. E essa mulher gritava procurando pelos seus filhos. Ela deu pause ali no filme e foi olhar pela janela. E ela viu que essa mulher estava gritando para casa na outra calçada e ninguém atendia essa mulher. Ela observou que a mulher gritava muito alto, chorava, se descabelava: "Tragam meu filho, eu sei que vocês estão com meu filho." Era uma mulher que estava na rua de roupão. Ela tinha cabelos longos e toda a característica da Chorona, mas até então ela estava achando que era uma mulher louca e estava passando um dia difícil. Mas ela ficou observando que aquela mulher ficava andando de uma calçada para outra e de repente essa mulher entrou em um beco sem saída. E ela ficou ali um tempo e a mulher não saía. Depois ela subiu a escada e olhou pela outra janela que dava para dentro do beco e ela viu que não tinha ninguém no beco. O beco estava vazio. A mulher entrou ali e sumiu. Ela não saiu e nem nada. Então ela ficou um pouco preocupada, porque ela começou a achar que realmente não era uma pessoa louca. Era realmente a Chorona, porque ela simplesmente desapareceu. E pelos gritos, por tudo que ela estava falando ali, chorando e gritando, nenhum vizinho olhar, só essa moça que ouviu aquilo, pareceu ouvir aquilo. Então ela fica com isso na cabeça. Será que era a Chorona? O próximo relato também é de El Paso, no Texas. O rapaz conta que ele tinha 11 anos e ele morava com sua família em um trailer. E certa noite, ainda não estava nem tão tarde, ele estava na sala e de repente ele acabou adormecendo ali vendo televisão, quando de repente, lá pelas 4 da manhã, ele acordou com um barulho de choro. Ele levantou assustado, né? Ele tinha até esquecido que tinha dormido na sala. Ele acordou assustado e foi em direção àquele barulho. A mulher, ela gritava em espanhol: "Ai, mi hijos, mi hijos!" E ele ficou muito assustado, porque ele conhece toda
a tradição hispânica e ele conhecia muitos relatos de pessoas de vários encontros com a Chorona, então ele já sabia que era a Chorona, e como uma criança de 11 anos, ele não ia ficar ali para pagar para ver. Ele correu para o quarto dos pais dele e começou a chamar a mãe dele: mãe, a Chorona tá lá na rua e tal. E a mãe dele falou assim: você tá sonhando, dorme. E ele não conseguiu acordar a mãe dele mandou ele dormir, mas ele diz que foi um dia que ele nunca vai esquecer. Ele tinha 11 anos, mas jamais esqueceu, e ele tem certeza que é a Chorona. Ela ainda ficou um bom tempo ali chorando e gritando, e a mãe dele tampou os ouvidos dele, e ele terminou ficando ali no quarto mesmo. E ele também achou muito engraçado a mãe dele tampar o ouvido dele. Será que ela também estava ouvindo? Mas ele não conseguiu dormir. Ele ficou ali com a mãe dele abraçado e passou a noite inteira acordado. O próximo relato é de uma moça. Ela diz que vivia em uma pequena cidade no México e ela tinha 14 anos. E então, a casa que ela morava, o banheiro era do lado de fora. Volta e meia acordava de madrugada e ela ficava pensando: vou, não vou? Ela tinha medo. Mas teve um dia que ela estava muito apertada, muito. Ela disse que era urgente, ela precisava ir ao banheiro. Então ela resolveu levantar e ir até o quarto da mãe dela para acordar a mãe dela, para a mãe dela ir com ela até o banheiro. Só que quando ela saiu do quarto dela, ela chegou no corredor. Estava bem escuro, mas ela viu ali o que ela julgava ser a mãe dela, parada no corredor. Tudo escuro. Foi então que ela disse: mãe. Só que ninguém respondeu. E ela falou novamente: mãe, vamos comigo no banheiro? E a mulher estava ali de roupão branco. A mulher de repente começou a chorar. Essa mulher tinha uma expressão um pouco sombria e na escuridão ela deu para perceber isso, e a mulher estava com os braços estendidos para frente. E ela achou muito estranho isso e ela continuou insistindo ali e foi chegando mais próximo, achando que era a mãe dela, quando de repente essa mulher começou a gritar. E ela disse que deu para ver que não era a mãe dela. E a mulher chorando e gritando, e essa menina, ela correu pro quarto dela, ela entrou embaixo das cobertas, cobriu a cabeça e começou a gritar pela mãe dela. E aí a mãe dela chegou lá no quarto, desesperada: o que foi, filha? Acendeu a luz. Quando ela olhou pra mãe dela, a mãe dela não estava de roupão branco, a mãe dela estava com uma roupa completamente diferente, e ela disse que a mãe dela nem tem roupão branco. Então nesse dia ela ficou muito assustada. E ela disse para a mãe dela tudo o que aconteceu. E tanto ela quanto a mãe dela acreditam que era a Chorona. Ela disse que depois de um tempo teve um apagão na cidade dela. E toda a família decidiu dormir ali, acampar na sala. E eles ficaram ali passando o tempo, esperando a luz voltar. E ela conta que todos eles ouviram os mesmos lamentos, o mesmo choro, o mesmo grito ali na rua. E todos ficaram muito assustados. E eles têm a convicção inegável de que era a Chorona, e ninguém dormiu naquele dia. O próximo relato aconteceu com esse narrador quando ele tinha 7 anos. Ele também morava numa cidade do México, uma cidade chamada Jalisco. E ele era criança e estava ali brincando com outras crianças. Era uma brincadeira chamada Pega Vampiro, que é como a gente conhece como pique-esconde. E então ele foi com um amigo e eles se esconderam atrás de uma moitinha que tinha próximo a um rio. E já era de noite. Então eles estavam ali escondidos, uma moitinha que batia no joelho deles, então eles estavam bem deitadinhos ali no chão quando eles ouviram barulho na água. Só que eles pensaram que era uma vaca, qualquer coisa. Porém, depois eles começaram a ouvir um gemidinho, um lamento, alguma coisa desse tipo. E o amigo dele falou assim: a vaca não entra na água tão gelada. Quando eles levantaram a cabeça para olhar o que era, eles viram uma mulher de cabeça baixa indo na direção deles.
e ela ia se arrastando pela água, como se estivesse realmente deslizando ali sobre a água. Quando eles olharam para aquela mulher, eles correram tanto, mas tanto, e no caminho eles encontraram com outras crianças que viram a mesma coisa. Todas as crianças ali presenciaram a Chorona e nunca mais na vida eles brincaram à noite. Esses foram os relatos de hoje. Se você gosta de histórias sobrenaturais, se inscreve no canal e manda o seu relato pro e-mail aqui na descrição. Se você já passou por alguma situação sobrenatural, envia pra mim que eu vou estar contando por aqui, tá bom? Por hoje eu fico por aqui e eu te encontro no próximo vídeo. Até lá!